Continuando a exclusão mútua, agora a gente vai estar falando sobre semáforos. Os semáforos foram idealizados por Dijkstra em 1965. É uma variável inteira que armazena o número de sinais, né, de wake-ups enviados. Como a gente viu agora de sleep e wake-up, a ideia seria mais ou menos a mesma. Um semáforo pode ter valor zero quando não há sinal armazenado, ou um valor positivo referente ao número de sinais armazenados. Então a gente tem duas primitivas de chamado sistema. Tem o down e o up, que seria como se fosse o sleep e o wake-up ali. Originalmente, né, era chamado de P e V porque era em holandês, né, que o Dijkstra é holandês. O down, o que ele vai fazer? Quando ele executa a ação de down, verifica se o valor do semáforo é maior do que zero. Se for, o semáforo é decrementado. Se o valor for zero, o processo é colocado para dormir sem completar a operação de down. Todas essas ações são chamadas de ações atômicas. Ações atômicas garantem que, quando uma operação no semáforo está sendo executada, nenhum processo pode acessar o semáforo até que a operação seja finalizada ou então bloqueada. No caso do up, ele vai incrementar o valor do semáforo, fazendo com que algum processo que esteja dormindo possa terminar a execução de sua operação down. Então, o semáforo mutex, o que é isso? Ele vai garantir a exclusão mútua, não permitindo que os processos acessem uma região crítica ao mesmo tempo. Também é chamado de semáforo binário. Basicamente, o que a gente tem seria algo assim, onde nós temos aqui o processo, né, as filas dos processos estariam aqui, então ele vem e acaba pegando, ó, libera um processo da fila de espera. Então ele vem para cá, o processo acessa a região crítica, né? Então o que acontece? Quando ele acessa, né, ele vai lá, ele está usando a região crítica. Quando ele dá o up, o processo sai da região crítica. No caso desse processo aqui, o processo ele quer entrar na região crítica. Então o que ele faz? Ele pega e dá um down, né, nesse do valor que ele quer. E com isso o processo é bloqueado sem finalizar, né? Então ele dá um down do S, pois o S é zero. Se não, o processo pode se finalizar com o down de S, pois o S é maior que zero. Então, se ele for maior que zero, ele acessa a região crítica. Se ele for igual a zero, ele vai para a fila de espera dos processos. Esse tipo de semáforo binário ele vai ajudar a resolver o problema de perda de sinal enviado do produtor-consumidor, que era aquele item que eu estava comentando da primitiva sleep e wake up, que ele pode os dois estarem dormindo. Então, nesse caso, a solução utiliza três semáforos. Um chamado de full, né, conta o número de slots no buffer que estão ocupados, iniciando com zero, então ele resolve a sincronização. O empty conta o número de slots no buffer que estão vazios, então inicia com o número total de slots no buffer, também resolve com sincronização. E o mutex garante que o processo produtor e consumidor não acessem o buffer ao mesmo tempo. Então ele inicia com um, também chamado de semáforo binário. Então aí ele consegue fazer a exclusão mútua através disso daí. Basicamente, quando a gente fala de semáforo, o código seria esse. Então, aqui foi definido um slot, um buffer de 100. Né? É trabalhado um semáforo, né? Mas, Thiago, eu não conheço esse semáforo. Se você verificar aqui, simplesmente é um inteiro. Né? Então, foi colocado como inteiro, uma variável inteira. E aí, o mutex é 1, empty é n e full é 0. Então, tudo isso daqui, na verdade, como eu dei um type def aqui, ele vai ser do tipo int. O que faz o produtor? O produtor, como a gente tinha visto lá, é basicamente aquele esquema que a gente já viu. Tem o item, enquanto for verdadeiro, ele produz o item. Aí ele vem aqui, ele dá um down no empty, dá um down no mutex e coloca o item lá no buffer. Feito isso, ele dá um up no mutex e um up no full. Então, isso daqui, tudo é o que? Para ele poder entrar e sair da região crítica. No caso do consumidor, o que ele vai fazer? A mesma ideia. Então, ele dá um down no full, down no mutex, remove o item, dá um up no mutex e um up no empty. Que é para ele falar que ele retirou, então ele vai tirando de lá. E aí ele consome o item. Então aqui ele remove, o remover ele vai tira de lá e traz o item. E aqui ele vai consumir esse item através do que ele for precisar. Problema,
que pode ocorrer um erro de programação. Então, suponha que o código seja trocado no produtor. Então, aqui ele era lá, né? Tinha que dar um down no empty, depois o down no mutex. Aí fez um down no mutex e um down no empty. Se o buffer estiver cheio, o produtor será bloqueado com o mutex 0. Assim, a próxima vez que o consumidor tentar acessar o buffer, ele tenta executar um down sobre o mutex e também fica bloqueado. Isso é chamado de deadlock. Então ele vai travar. Ele trava isso daí, ninguém faz mais nada. Não é porque está ocupado ou está esperando alguma coisa, mas ele trava o sistema. Então ninguém faz mais nada nesse ponto aí. Aqui um exemplo do produtor e consumidor que foi mostrado ali em Java executando. Então aqui coloquei apenas 5 itens, né, o máximo do meu buffer. O produtor está produzindo rápido porque eu coloquei o consumidor para ser um pouco mais lento. Notem que aqui nesse momento, por que ele está demorando? Né, ele consome, aí ele demora, o produtor fica parado lá. Ele está demorando para produzir? Não, porque o buffer aqui no caso está cheio. Consumiu, ele chama o próximo e assim vai nesse sentido. Então ele vai lá, a hora que ele dá aqueles esquemas do up e do down, é isso que ele está acontecendo. Como ele está na região crítica, ele está parado porque está cheio o buffer, então ele está esperando ser consumido. É isso que ele está fazendo aqui nesse sentido. Quando a gente fala do outro, onde, para a gente poder exemplificar, eu coloquei para mostrar a região crítica. Então, verifiquem aqui, ó, que ele vai fazer o quê? Ó, é o mesmo código que está acontecendo lá, eu simplesmente dei um print para a gente poder ver o que está acontecendo. Então, nota que o produtor produziu e está esperando. Né? Então, ele está lá parado ali até que ele sai e consome, né? O consumidor roda, né? E ele vai fazendo isso daí. Para a gente ter uma ideia, né, comparativa, ó, eu vou colocar os dois, um ao lado do outro, para a gente poder conseguir ver. O que ele vai fazer aqui? Se a gente notar, ó, o 0, então ele foi lá, o produtor entra na região crítica, vai lá, a hora que ele sai da região crítica, que o consumidor entra na região crítica. Ó. Então ele entra, o outro, a hora que ele saiu da região crítica, ele consumiu, aí o produtor produz. Então, para produzir, ele entra na região crítica, quando ele sai, ele vai lá produzir o item, aí sim que o outro, novamente, ele vai entrar, os próximos, tal, se você verificar aqui, até o 6, ele acontece sempre isso daqui, ó, produtor tal. Fez esse ponto no 6, o produtor, né, saiu da região crítica no 6, o consumidor entra. Então ele entra na região crítica, consome e depois ele vai lá e já o produtor, na sequência, ele já entra e produz outro. Né? E aí, novamente, fica esperando, porque o consumidor eu coloquei para ele ser um pouco mais lento. Né? Senão a gente ficaria numa disputa ali, então eu coloquei ele um pouco mais lento que o produtor. Aí o produtor já produziu, está cheio o buffer, o consumidor entra na região crítica, sai da região crítica, aí ele consome, o produtor entra. O que você pode perceber aqui, ó, é que nesse ponto onde o consumidor entrou na região crítica e o outro saiu da região crítica, ó, pode ver que nenhum dos dois estão ao mesmo tempo na região crítica. É essa a ideia quando a gente trabalha o semáforo. Só um, né, através daquele esquema do mutex, só um deles vai poder entrar na região crítica e poder sair. É o que eu estava mostrando nesse momento aí. Agora a gente vai estar falando sobre monitores. Né? A gente já falou de espera ocupada, primitivo sleep wake up, sobre os semáforos. E o que seriam esses monitores? Né? Monitor também é para ajudar nessa comunicação entre processos. Então a gente tem diversos jeitos de estar auxiliando essa comunicação. Ele foi idealizado por esses dois caras, né? Um em 74 e o outro em 75, e basicamente o monitor é uma primitiva, uma unidade básica de sincronização de alto nível para sincronizar processos. Então ele tem um conjunto de procedimentos, variáveis, estruturas de dados agrupadas em um único módulo ou pacote. Somente um processo pode estar ativo dentro do monitor em um mesmo instante. Outro processo fica bloqueado até que ele possa estar ativo no monitor. Como é que ele funciona? Basicamente é isso. Ó. Eu tenho um monitor, tudo que está dentro do monitor é o que vai ser executado. Então essa é uma estrutura básica do monitor. Então eu tenho a condição, meu inteiro, aí tem aqui procedimento A, procedimento B, todas as informações. Monitor depende da linguagem de programação. Então, por exemplo, quem garante a exclusão mútua, nesse caso do Java, é o próprio compilador. Então, todos os recursos compartilhados entre processos devem estar implementados
aqui dentro do monitor. Então, se eu entrei no monitor, outro não vai poder mexer nisso daí. Então, o que vai fazer? Basicamente, a execução deles são chamadas a uma rotina do monitor, as instruções iniciais, então testa para detectar se tem outro processo que está ativo dentro do monitor. Se ele tiver, se for positivo, o processo novo vai ficar bloqueado até que o outro processo saia do monitor. Caso contrário, se não tiver ninguém lá, o processo novo executa as rotinas do monitor. O que acontece aí? A gente tem algumas variáveis, né? Esse condition variables seriam o quê? Variáveis que indicam uma condição. E também tem as operações básicas de wait e signal. O que seria isso? Esse wait seria bloquear o processo. Já no caso do signal, seria acordar. Então, o processo que executou um wait na variável, ele foi bloqueado, então, com esse daí eu vou conseguir acordar ele. Basicamente, as variáveis condicionais não são contadores, portanto, não vai acumular sinal. Ele não vai ficar contando quantos sinais teve, como a gente estava falando no caso do semáforo. Se um sinal é enviado sem ninguém, né, nenhum processo está esperando, o sinal é perdido. Assim que um comando wait deve vir antes de um comando signal. Então, primeiro eu dou um wait para ele esperar, e a hora que eu dou um signal, ele vai lá e libera quem estava esperando. Para evitar, né, dois processos ativos no monitor ao mesmo tempo, como é que a gente faz? No caso daquele primeiro autor, ele coloca o processo mais recente para rodar, suspendendo o outro. Então, ele sinaliza e espera. Já no caso do segundo autor, um processo que executa um signal deve deixar o monitor imediatamente. Então, aí o comando signal deve ser o último de um procedimento do monitor. A condição 2, esse caso aqui, é mais simples e mais fácil de implementar. Como é que ela ficaria? Né? Seria algo assim, então eu tenho o produtor-consumidor, né? Aquelas condições que eu teria, pode ver que aqui eu estou dentro do meu monitor, né? Então isso tudo aqui é meu monitor. Procedimento de inserir, né, procedimento de remover, o contador, tal. Isso é meu monitor. No meu programa que eu vou ter, ó, meu procedimento de, né, produtor. O que ele faz? Ele vem aqui, faz aqui e tal, chama o índice, chama quem? O insert. Pode ver aqui que ele põe producer consumer.insert. O que ele vai fazer? Ele vai tentar chamar esse monitor. Se não tiver ninguém, ele vai produzir. Se tiver alguém usando alguma dessas coisas aqui, ele não vai conseguir entrar lá, ele vai ficar no esquema de wait. Né? Nesse caso aqui do consumidor, mesma ideia, ele consome o item, então ele vai chamar o remove, que é essa parte de baixo. Mas onde é que está isso? Se a gente olhar aqui no insert, pode ver que se ele tem aqui, se o contador for igual à quantidade que eu tenho, então ele vai lá e dá um wait nesse cara. Se não for, né, ele vai lá, dá o insert, move o contador. Se o contador for 1, então ele vai lá e faz o quê? Um signal, falando que, né, dá um signal do empty para poder acionar. No caso do remove, seria o contrário. Então, se o contador for 0, ele manda um wait no empty. No caso, se o contador, né, for n-1, então eu tenho lá 5, né, e aí eu vou mandando um signal do full. Então eu falo, ó, já está cheio, né? Eu não tenho mais como, nesse caso eu não consigo produzir mais, e nesse caso ele fala assim, ó, manda um signal para o full falando assim, ó, eu não tenho aqui, então aciona esse cara, né, para poder, aqui ele vai estar falando que está vazio, então ele manda um wait, e aqui ele dá um signal falando, ó, pode ir lá produzir, né, vai fazendo porque ele já está, eu não consigo mais remover nada, porque está vazio esse ponto. A exclusão mútua automática dos procedimentos do monitor garante que, por exemplo, se o produtor dentro de um procedimento do monitor descobrir que o buffer está cheio, esse produtor será capaz de terminar a operação de wait, sem se preocupar, pois o consumidor não vai estar ativo dentro do monitor. Até que o wait tenha terminado, o produtor tenha sido marcado como não mais executável, então ele fica lá aguardando esse ponto. Porém, quando a gente falou de semáforo e de monitores, a gente tem algumas limitações. Ambas são boas soluções somente para CPU com memória compartilhada. Não são boas para sistemas distribuídos. Então, se eu estiver trabalhando mais de um computador e a memória não estiver compartilhada, como é que eu vou analisar as variáveis para ver se está igual, se está funcionando as coisas que eu preciso? Nenhuma das duas soluções prevê troca de informação entre processos que estão em diferentes máquinas. E o monitor depende da linguagem de programação.
e aí vem poucas linguagens suportam essa ideia de monitores.